Oi, gente, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero hoje trazer a palavra de abertura que está no livro de Salmos, capítulo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quero dividir com vocês hoje esse salmo que é tão maravilhoso. Mesmo nesses tempos difíceis, conseguimos ver que Deus, Ele está cuidando de nós, que Deus, Ele está presente em nossas vidas, que Ele não nos tem abandonado, que Ele não tem deixado de ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Embora nós estamos vivendo num tempo de sentirmos até mesmo medo, de sentirmos ali pânico em muitas vidas, esse isolamento estar trazendo certas aflições aos nossos corações, estar trazendo sentimentos de depressivos, até mesmo por não ter mais esse contato um com o outro. Deus mostra aqui no verso 2 que Ele tem sido todo esse suporte que nós precisamos, todo esse suporte que nós necessitamos da parte de Deus em nossas vidas. Que nós possamos refletir nessa palavra que traz refrigério para o meu e para o seu coração. Que mesmo nós estamos vivendo nesses dias maus, Deus, Ele está cuidando de nós. Eu lembro que no ano passado, nesse mesmo tempo, eu trouxe uma frase que dizia mais ou menos assim, que o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas não é de ressuscitar mortos, mas sim de ressuscitar vivos. E isso continua ainda nas nossas vidas, que Ele possa realmente reacender a chama dos nossos corações, que Ele possa reacender em nós essa confiança que nós precisamos ter nele, essa confiança que nós temos que depositar em Deus. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, orar pelo mundo, orar pelas nações, orar pelos nossos familiares, pela igreja, pelos nossos pastores. Nós precisamos fazer esse papel, porque Deus, Ele não tem deixado de cumprir o papel dele em nossas vidas. Ele tem cuidado das nossas vidas e dos nossos familiares, que é importante para nós. Então que você possa nessa noite refletir nessa palavra. Reflita nesses cuidados de Deus. Reflita nesse Deus maravilhoso que tem sido nas nossas vidas. Reflita nisso tudo que Deus está mostrando para nós. Que Ele não está nos deixando, mas sim, Ele está nos ensinando algo e nós precisamos aprender da parte dele. E se esse isolamento é algo para termos um aprendizado, que nós comecemos a buscar por esse aprendizado, para que quando nós sairmos desse isolamento, nós possamos sair mais forte na certeza que Deus levantou homens e mulheres para guerrear ainda na face da terra. Que sejamos eu e você ainda esses atalaias, esses confins que a terra precisa, essa boca de Deus que o mundo precisa. Não calem-se, não deixem de falar do amor de Deus, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Nós precisamos crer nisso, que você possa realmente refletir nisso, nessa fortaleza que é o Senhor para nós. Amém? Pai querido, Pai amado, quero, Senhor, deixar, Senhor, aqui, Senhor, esse momento, Senhor, de abertura da Tua palavra, Senhor, que realmente o Senhor possa ir de encontro com as vidas, Pai, e continua ainda, Senhor, agindo, Pai, nessa noite, Pai, através dos louvores, Pai, que serão entoados ainda, Senhor, através, Pai, da palavra que será ainda pregada, Senhor, que o Senhor continue falando com os Teus filhos, Pai, que o Senhor continue agindo, Pai, em nosso favor, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles, Pai, que nós não podemos, Pai, ver, Senhor. Cuida daqueles, Pai, que ainda estão distantes de nós, Pai. E cuida, Senhor, dos nossos familiares, Pai. Cuida, Senhor, de cada vida, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai.
Amém. Amém, igreja? Hoje vamos ler Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Olá pessoal, boa noite. Vamos seguir então para a nossa palavra abençoada dessa noite. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu. Eu achei muito interessante, muito legal. Espero que possa ser para vocês também, que possa edificar o coração de vocês. Estou orando para a gente começar essa palavra. Deus, eu quero pedir, Senhor, que nesse momento, Pai, eu sei que estou gravando esse vídeo, Pai, durante a manhã, Senhor, mas peço, Pai, que o Senhor esteja, Pai, edificando os corações dos teus filhos, Pai, enquanto eles estiverem, Senhor, nas casas deles, Pai, ouvindo essa palavra, essa pregação, Senhor. Pai, durante esse culto dessa noite, Pai, quando eles estiverem assistindo esse vídeo, que o seu Santo Espírito possa entrar na casa deles, Pai, e ouvir, Senhor, realmente falar, Senhor, com eles, Pai, falar com o coração deles, Pai, edificando, Senhor, a cada um dessas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para a glória e honra do seu nome. Amém. Bom, vou seguir aqui com a nossa palavra de hoje. Nessa pregação de hoje eu quero ler um texto com irmãos que está lá em Números. Nós vamos ler no capítulo 23, de 15 a 23. Vamos lá. Eu vou dar uma resumida porque o texto é longo, então eu vou ler várias partes, mas eu vou compartilhando com os irmãos para vocês entenderem bem. Depois, até para aqueles que quiserem pausar esse vídeo, ler o capítulo 22, 23 inteiro de Números. Vai ficar muito mais fácil de entender essa pregação. Então, se vocês quiserem pausar e ler já esses dois capítulos, são em torno de 80 versículos no total, 66 versículos para leitura. Vocês podem fazer em 15 minutinhos, depois continuar essa pregação, que vai ser bem mais legal para vocês entenderem. Então vamos lá. Números capítulo 23, versículo 15 diz assim: Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vinha ele, e eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhes, pois Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então alçou a parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim,
filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? E falaria e não o confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Não viu a iniquidade em Israel, nem completou maldade em Jacó. E o Senhor, seu Deus, é com ele, e nele entrou eles e se ouviu o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesses tempos se dirá Jacó a Israel: que coisa Deus tem feito. Até aí. Bom, esse texto é muito conhecido, que é a história de Balaão. O pessoal fala bastante, eu acho que eu nunca preguei sobre a história de Balaão. É um texto que o pessoal usa bastante em pregação. Eu acho que é muita maldade com Balaão. Honestamente, eu vejo que ele foi um profeta muito usado, então nós temos que entender também o cenário que ele estava se encaixando ali. E Balaão, foi assim a história dele. Deus tinha tirado o povo do Egito, né? E pelas ações de Deus, os povos ali na região foram destruídos. E eu não sei exatamente em que período do tempo estava. Sei que era durante a vida de Moisés, né? Então eu não sei em que momento exatamente se encontrava o povo de Israel. Não sei quais povos vocês já tinham passado ali, mas eu sei que era no período de Moisés. Então Balaão, ele era um profeta de Deus. Ele era um profeta que era usado para levar a palavra de Deus. E Balaque conhecia Balaão já provavelmente de longa data, porque a história ali, ela leva a crer que Balaão já era conhecido na região, como um servo de Deus, como um profeta. E Balaque manda que os seus príncipes, dos Moabitas, vão até Balaão e ofereçam a ele riqueza, para que ele possa ir até Balaque e amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque sabia que se Balaão profetizasse contra o povo de Israel, ele poderia ter vitória contra esse povo, contra o povo de Israel. Então ele tinha medo do povo de Israel, sabia dos feitos, sabia do que tinha acontecido, as histórias já estavam se espalhando. Então Balaque achou prudente chamar Balaão para que Balaão, profeta de Deus, pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Então, que aquele ali ainda não era povo. Era apenas, eles não tinham chegado na terra prometida, ainda estavam no deserto, então eles estavam querendo amaldiçoar e destruir naquele momento. Então, Balaão, ele é convocado, chamado por Balaque. E Balaão, ele primeiramente vai até os pés de Deus e pergunta. Então lá em Números 22, nós vemos 2 vezes Balaão entrando no seu quarto, falando com Deus, perguntando se deve ou se não deve ir. O que é uma característica muito forte de um bom profeta, né, de um bom servo de Deus. Questionar a Deus o que deve ser feito antes de fazer. Então, vamos ler lá um pedaço, uma segunda vez, lá em Números 22, 15 a 18. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandamento do Senhor meu Deus para fazer coisas pequenas ou grandes. Depois, a gente vê novamente, ele vai aos pés do Senhor e vai lá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com ele, todavia farás o que disser. Isso está lá no versículo 19. Depois nós vemos a história, Balaão então segue até Balaque, porque o Senhor ali teoricamente liberou ele, falou que poderia ir. E no caminho tem o famoso diálogo com a jumenta, né? Que acho muito interessante essa história. O pessoal fala muito dessa história com a jumenta, da jumenta, mas esquece de todo o contexto. Então depois disso, lá no versículo 31 e 32 diz assim, estou resumindo um pouco a história para vocês entenderem.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se em sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Depois nós vamos pular lá para o versículo 34 e 35. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei que não soube que estavas... Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei que não soube que estavas neste caminho para se opores a mim. E agora que se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Aqui nós percebemos também que esse anjo era o próprio Senhor, né? Primeiramente porque ele aceitou o Balaão se prostrar diante dele, e segundo porque ele falou que as palavras que ele falasse para Balaão é que ele levaria. Então ali o próprio Senhor apareceu para Balaão, o próprio Deus, o próprio Jesus provavelmente apareceu para Balaão ali, mostrando, né, o seu caminho. Então vamos resumir essa pregação, o que eu quero falar sobre essa noite. Então eu quero tentar responder, porque essa é uma pergunta muito difícil, mas é um conceito que nós temos. Eu quero tentar pelo menos criar esse questionamento na cabeça de vocês, que é aquela famosa pergunta e que hoje não quer calar devido às nossas vidas atuais: se Deus é tão bom e tão poderoso, como as coisas ruins acontecem? Ou de uma maneira mais filosófica, né, mais teológica: se Deus é onipotente e onibenevolente, como reconcilia a questão da teodiceia? Palavras difíceis que eu tentei levar ali para o lado da filosofia. Então, essa questão de que se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que as coisas ruins acontecem, cercam a vida do crente, cercam a vida dos não crentes, aqueles que não acreditam em Deus e que fazem esse questionamento o tempo todo. E principalmente hoje, nesses dias que nós estamos vivendo de dificuldades, que nós estamos vendo essa pandemia, esse caos no mundo, nós nos questionamos ainda mais sobre essa questão. Então eu quero trazer essa palavra, esse texto de Balaão, para tentar mostrar para vocês sobre esse questionamento. Tentar levar um pouquinho para vocês sobre esse questionamento. É uma palavra um pouco difícil, um pouco complexa, mas vamos tentar entender um pouquinho o que acontece aqui. Então, no nosso primeiro ponto, eu quero falar sobre o pecado de Balaão. Primeiro ponto, o pecado de Balaão. Então, Balaão, como eu falei, ele foi lá chamado por Balaque para que pudesse profetizar contra o povo de Israel. Talvez ele não soubesse que o povo de Israel era um povo escolhido, talvez ele não soubesse o que esse povo representava para Deus, ou talvez ele soubesse, mas mesmo assim ignorou todas essas questões e quis seguir o caminho de Balaque. A questão é, Balaão não pecou por ter ido, porque ele perguntou para Deus se poderia ou não ir, e ele seguiu naquele caminho porque ele questionou a Deus e Deus liberou. Mas o que foi o pecado de Balaão, o que Balaão errou, foi no seu desejo do seu coração. A sua intenção do seu coração era ganhar os ganhos, né? Ganhar o dinheiro, a riqueza que Balaque estava oferecendo para ele. Então, Balaão, ele viu a recompensa física, ele viu o dinheiro que tinha ali envolvido, ele viu as riquezas que ele podia conquistar. Então, mesmo sabendo que não era vontade de Deus, ele insistiu em pedir a Deus, tentando mudar a vontade de Deus para a vida dele. Então, Balaão, ele perguntou a primeira vez para Deus, e Deus falou: não vai, não é para vocês, não é para você sair daqui e seguir com esse povo, eu quero que você fique aqui. Novamente, Balaque insistiu e mandou mais reis e mandou mais riquezas, o que deixou Balaão mais interessado ainda. E ele insistiu com Deus para que ele permitisse. Veja que Balaão estava querendo mudar a vontade de Deus. Ele não deixou de reconhecer o poder de Deus, ele não deixou de reconhecer qual era a vontade de Deus. Ele sabia que Deus era onipotente, sabia que a vontade de Deus era soberana. Mas ele quis mudar a vontade de Deus. Ele quis mudar, e por tentar mudar a vontade de Deus, ele quis tirar a soberania de Deus.
Foi esse o pecado que Balaão cometeu. Tentar mudar os planos de Deus. Então o próprio Deus permitiu que ele seguisse nesse caminho, mesmo depois ali que ele se encontrar com Deus, porque ele fez reconhecer o seu pecado e fez com que Balaão continuasse com Balaque para mostrar tanto para Balaão quanto para Balaque a sua soberania. O segundo ponto, o segundo ponto que nós temos que abordar aqui nessa pregação é sobre o reconhecimento do poder de Deus em Balaão por Balaque. Então Balaque reconhecia que Balaão tinha e era um profeta, tinha o poder de Deus, a palavra de Deus em sua boca. E ele reconhecia que ao falar as palavras de Deus, ele reconhecia que esse poder de Deus na vida de Balaão implicava diretamente na vida dele. Então Balaão, como um profeta de Deus, ele tinha a palavra, ele representava a palavra naquela região, a palavra de Deus naquela região. E Balaque achou que podia manipular Balaão para manipular a Deus. Então Balaque cometeu esse pecado, esse erro. Balaque não cria em Deus, ele não servia a Deus, mas ele cria em deuses. Ele sabia que existiam deuses na sua região, sabia que existiam vários deuses, ele servia vários deuses pagãos, existiam vários feiticeiros naquela região, então ele via como Balaque um feiticeiro poderoso, alguém que tinha o poder de levar a palavra de Deus, alguém que tinha o poder de manipular o ambiente de acordo com a palavra de Deus, alguém que tinha o poder de manipular o poder de Deus. Ele via Balaão dessa maneira. Então, para ambos, era claro que Deus tinha poder. Para Balaque, ele cria que manipulando Balaão, ele manipularia a Deus. Então, resumindo, Balaão, ele cria no Deus onipotente, mas ele tentou mudar a soberania de Deus. Nós já vamos entender um pouquinho esse ponto. Tentou tirar um pouquinho da soberania de Deus. Tentou mudar a vontade de Deus para a vida dele e para o povo dele. E Balaque, eles cria num Balaão onipotente. Balaão controlava o poder de Deus. E ele cria na soberania própria dele. Na sua própria força. Então ele acreditava que ele mesmo era o soberano. E é nesse ponto que nós temos que entender. Balaque, muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós cremos na nossa própria soberania. É muito fácil ver um Deus onipotente. É muito fácil crer no poder de Deus. E as igrejas hoje estão cheias de pessoas que creem no poder de Deus, que sabem que Deus é capaz de curar uma doença, sabe que Deus é capaz de abrir portas de emprego, sabe que Deus é capaz de mudar a realidade ao seu redor. Eles creem nessa onipotência de Deus, mas fica muito fraco a questão da soberania. E é isso que lá em Hebreus lá na frente o autor quer falar quando ele fala de Balaão. Ele fala sobre a soberania de Deus. Então vamos agora entender o terceiro ponto desse triângulo, né? Eu falei sobre Balaão, falei sobre Balaque, mas eu não falei sobre o povo de Israel, que estava lá quietinho na deles, sem saber do que estava acontecendo, sem saber dos planos de Balaque e o uso de Balaão contra o seu próprio povo. Então, eu quero ler lá um texto com vocês que provavelmente, segundo os teólogos, são contemporâneos, né? Foi em momentos próximos em que isso aconteceram. E esse texto está lá em Êxodo 36:16, que diz assim: Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Isso aqui é uma frase que Moisés fala, é uma afirmação, uma pergunta que Moisés faz para Deus diretamente, quando Deus fala o seguinte: ó, teu povo pecou, teu povo me transgrediu aqui, por amor a você eu não vou destruir nesse povo, mas eu vou deixar o meu anjo aqui e eu vou sair. E Moisés fala: se você não for comigo, eu também não vou. E daí ele fala essa frase: não é por você, Deus, estar conosco, não é pela sua presença, Deus, estar aqui comigo, falando comigo,
que nós somos reconhecidos como um povo diferente, não é pela sua presença e pelo seu poder, é que o teu povo é reconhecido, não é pela tua soberania, não é pela tua existência, e que nós, Israel, povo que foi tirado do Egito, somos reconhecidos. Aqui, Moisés está mostrando o reconhecimento da soberania de Deus. Como eu falei para vocês, é muito fácil o povo reconhecer o poder de Deus. O poder de Deus, ele estaria junto com os anjos. Se os anjos estivessem protegendo, o poder de Deus estaria ali. Mas Moisés estava reconhecendo que Deus era soberano. Na minha última palavra, acho que sábado, não lembro se foi no sábado, se foi na quinta, enfim, na minha última pregação eu falei sobre o poder de orar. Lembra? Que eu falei que quando você ora, você está reconhecendo completamente que você é incapaz de alcançar alguma coisa. Você fala que você reconhece praticamente que Deus é o único capaz de te tirar da situação onde você está fazendo. Então é teu reconhecimento mais claro para Deus de que você é incapaz. Basicamente o que Moisés fez foi a mesma coisa. Falou com Deus reconhecendo que Deus era soberano e é soberano. Moisés estava reconhecendo a soberania de Deus, o poder de Deus e a soberania de Deus. Ele estava reconhecendo aqui que a vontade de Deus era superior. E nesse ponto nós vemos uma coisa muito interessante, porque no texto que eu li agora em Números, tem lá no versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Aqui, quando nós vamos olhar lá no texto de Êxodo, Deus mudou. Veja, Deus mudou o que ele estava planejando para fazer, para continuar com o povo. Porque o reconhecimento da soberania dele, o povo reconhecendo que precisa dele, que não é a vontade do povo, mas a vontade de Deus que precisa se cumprir, quando você reconhece a soberania de Deus, você está alcançando a Deus. Então, vamos lá. Concluir porque já está dando meus 20 minutos. Ver um Deus onipotente pelos seus atos, nós podemos ver, qualquer um pode ver. Se Deus quisesse provar a sua existência, ele poderia mostrar o seu poder de alguma maneira qualquer, e que Deus estaria ali. Nós reconheceríamos o poder, a onipotência de Deus, a onipresença. É muito fácil reconhecer o poder de Deus quando nós recebemos ou esperamos um milagre. Muito fácil reconhecer esse poder de Deus. Mas o povo de Deus, na verdade ali, com o povo, eu quero dizer Moisés, porque o seu líder, talvez não o povo com certeza não, mas o seu líder, Moisés, por reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que precisava de Deus, alcançou misericórdia. E é essa palavrinha que eu quero que vocês guardem. Moisés, ele não fez tudo o que fez para ter o poder de Deus. Ele não seguiu naquele caminho de tirar o povo do Egito para ter o poder de Deus. Ele não fez isso para receber um milagre, para receber riqueza, para receber alguma coisa em troca. Mas ele temeu o poder de Deus. Veja como é importante você saber o poder e onde colocar. Você precisa do poder de Deus, você precisa temer o poder de Deus. E buscou que o povo e ele reconhecessem a soberania de Deus, reconhecessem que a vontade de Deus é soberana, reconhecessem que o Deus está acima. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Não podemos deixar tratar Deus como o nosso gênio da lâmpada, que nós pedimos e Deus faz. E mesmo assim, dia após dia, nós vivemos isso. E isso está completamente nessa pergunta que eu fiz no começo da pregação. Então vamos voltar lá para ela. Se Deus é tão bom, tão poderoso, por que as coisas ruins acontecem? Veja, nós estamos colocando mais uma vez a onipotência, o poder de Deus acima e esquecendo da soberania dele. Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos colocando a minha vontade, o meu bom, o que eu acho que é importante para o mundo, que eu posso saber o que é importante para o mundo, nós estamos colocando essas questões acima das questões de Deus.
Nós estamos tirando completamente a soberania de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso, mas não estamos reconhecendo que Deus é soberano. Estamos agindo como Balaão, estamos agindo como Balaque. Porém, Balaão se arrependeu. E nós? Aqui nós reconhecemos o poder de Deus, mas não reconhecemos a soberania de Deus. Quer saber? Se Deus fizesse para o mundo tudo que cada um de nós achasse bom, como será que seria? O mundo está um caos hoje, as coisas estão um caos nessa vida hoje, tudo que nós estamos vivendo, toda a economia ruindo, o mundo em desespero, porque as pessoas fazem o que elas acham que é bom. Tem um ditado no mundo que fala, o inferno está cheio de boas intenções, né? De boas intenções o inferno está cheio. O inferno está cheio de boas intenções, o inferno está cheio de boas pessoas. Ainda não, mas vai estar. Né? Agora não tem ninguém lá. Mas o inferno estará cheio de boas pessoas. Porque as coisas boas para mim, as coisas boas para você, as coisas que você acha bom para esse mundo, podem não ser as coisas que Deus quer. Então, se nós não reconhecemos que a vontade de Deus é que tem que ser soberana, que a vontade de Deus é maior, e nós nos colocarmos em nosso lugar e mudarmos essa pergunta para Deus, em vez de perguntar para Deus, por que as coisas tão boas, se você é tão bom, se você é tão poderoso, por que as coisas ruins acontecem? Vamos perguntar ao contrário, vamos reconhecer a soberania de Deus, vamos perguntar assim, se você é tão poderoso, tão soberano, sabe de tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu fiz ontem, tudo que eu vou fazer amanhã, se você sabe de todas essas coisas, ainda assim é santo e justo, por que, Deus, você não me consome nesse momento? Veja como eu mudei a mesma pergunta, eu estou mudando reconhecendo a soberania de Deus. Eu não estou achando que o meu bom é melhor. Eu não estou perguntando para Deus, por que você não faz o que eu acho bom? Eu estou perguntando para Deus, se você é bom, se você sabe o que está fazendo, e você sabe que eu não sou bom, por que eu ainda existo? Por que você não me mata enquanto eu estou dormindo? Sabe, essa é a pergunta que nós temos que fazer. E a resposta é muito clara. Porque Deus tem misericórdia daqueles que reconhecem sua soberania. Deus alcança a misericórdia de Deus aqueles que reconhecem a soberania, a vontade de Deus. E alcançar misericórdia não é alcançar aquilo que nós queremos. Alcançar misericórdia não é alcançar aquilo que eu proponho para Deus. Não é alcançar a minha vontade, é alcançar aquilo que eu estou pedindo para Deus. É alcançar a Deus. Alcançar a Deus. Se Deus não fosse soberano, nós poderíamos manipular o poder de Deus. E nunca o homem vai poder entender nem manipular esse poder. Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus te deu vida. Deus te deu mais um dia. Deus faz coisas boas para você todos os dias. Se você acorda, se você se levanta, é porque Deus está fazendo coisas boas para você todos os dias. Reconheça a soberania de Deus. Amém? Essa palavra que eu queria colocar no coração de vocês. Leiam esse texto, meditem essa palavra, escutem esse vídeo quantas vezes vocês acharem que é necessário. Isso que é bom de estar gravado, que se vocês não entenderem, falei rápido demais, vocês podem rever e diminuir a velocidade para conseguir entender o que eu falo. Mas espero que eu possa ter lançado essa questão no coração de vocês. Não se questionem se Deus é bom, as coisas boas deveriam acontecer. Deus faz coisas boas para você todos os dias. Pergunte, se Deus é tão bom e a vontade dele é tão soberana, por que ele ainda faz coisas boas para mim, que não sou merecedor? Amém? Essa palavra que eu queria lançar no coração de vocês. Espero que Deus abençoe cada um. Amém.